noite, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus possa reinar em nossas vidas. Que bom, mais uma vez, Deus nos proporcionar esse momento maravilhoso de estarmos aqui para poder adorar, glorificar esse Deus que é digno de toda honra e toda glória, e poder aprender mais da sua palavra. Fico muito feliz por ver o César aqui novamente, a sua mãe. Para nós é uma grande alegria ter vocês juntamente conosco para poder adorar o nosso Deus. Hoje o nosso irmão Antônio não está nosso meu, pois viajou, foi ver sua mãe, chegou em paz, isso é muito bom. Isso prova, irmãos, que Deus ele cuida de nós. Porque uma viagem dessa é longa, né? Mas Deus levou, e se Deus permitir, Deus vai trazer, né, irmão? Vai trazer de volta, logo, né? É um cidadão, né, cara? Um cidadão argentino, nós amamos muito. E isso é bom, irmãos, é muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versículo 19. Essa passagem bíblica, irmãos, que eu vou estar lendo, é uma passagem bíblica bastante conhecida por todos nós. Aqui é Jesus, quando ele faz aquele grande sermão da montanha. Essa passagem nós já ouvimos várias pessoas pregar sobre essa passagem. Nós mesmos já lemos várias vezes, né, quando estamos lendo esse livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 19. Mateus capítulo 6, versículo 19. Assim diz a palavra do nosso Deus: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao outro. Versículo 25. Por isso, mordigos, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem se ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Versículo 17. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar o povo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos?
Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu nome. Meus amados, como eu falei, essa passagem bíblica é uma passagem bíblica bastante conhecida por todos nós. Quantas vezes nós já lemos um livro, o Evangelho de Mateus, e nós se deparamos com essa passagem maravilhosa? Porque nessa passagem nós vamos ver todavia Jesus, o que ele quer falar com toda essa passagem é que nós temos que depositar a nossa confiança somente em quem? No Senhor. Somente no Senhor, porque Ele é aquele que cuida de cada um de nós. Meus amados, nós já lemos várias vezes, já vimos pregações que eu falei, mas essa passagem bíblica, se nós realmente obedecêssemos e praticasse o que estava escrito aqui, com certeza nós não estávamos andando tão preocupados e tão ansiosos com os cuidados deste mundo a qual eu e você vivemos. Se nós realmente tivéssemos fé no que a palavra de Deus fala, nós não estávamos tão preocupados com os cuidados desse mundo. Meus irmãos, sabem o que é que afasta mais a gente de Deus? O que está nos afastando mais de Deus todos os dias são os cuidados desse mundo. Porque nós depositamos mais a nossa energia e mais o nosso tempo com as coisas do quê? Do mundo. Com os cuidados do mundo. E com essa grande preocupação que nós temos com os cuidados do mundo, nós cada vez se distanciamos de quem? De Deus. Porque o nosso tempo, de 100% do nosso tempo, nós depositamos 95% daquilo que é para mim, com os cuidados desse mundo. E talvez sobre ali 5% para Deus. E se é que sobra 5%. Se é que sobra. Sabe? Então Jesus, ele trazendo essa passagem, essa reflexão para aquela grande multidão, nós vemos que aqui do 19 até o versículo 34, Jesus ele não trata só de um assunto, mas ele trata de vários assuntos. Do versículo 19 até o versículo 34. E um dos assuntos que Jesus ele vai destacar mais é sobre a questão da ansiedade, da questão da preocupação com da preocupação com que nós vamos comer ou o que vestiremos. Sabe? Quando eu falei que uma das coisas que nos afasta mais de Deus são os cuidados do mundo, e isso é uma grande verdade. Se nós formos ler lá na Velha Aliança, aqueles homens de Deus, nós podemos presenciar, quando nós lemos e estudamos,
Nós vemos que aqueles homens, quando eles começam a ser castigados devido ao seu pecado, eles começam a clamar a Deus. Deus, ele tem muita misericórdia, liberta o povo, abençoa o povo de novo. Mas como o povo está tudo bem com ele, eles começam a crescer na questão do materialismo, eles começam também a fazer o quê? Novamente, a esquecer de Deus. Porque eles começam a se preocupar mais com os seus afazeres, mais com os cuidados do mundo, do que fazer a vontade de quem? Do Pai. E essa realidade acontece também hoje, meus amados, no nosso meio. No nosso meio. As nossas grandes preocupações e grandes ansiedades que nós temos, muitas das vezes, com os cuidados do mundo, com as coisas desse mundo, a qual Jesus vai nos falar que tudo é passageiro, que tudo vai passar. O primeiro assunto que Jesus ele trata e ele fala nesses versículos que nós lemos, no 19, ele vai falar: não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Sabe? Nós temos que entender que Jesus, meus amados, ele nunca foi contra a riqueza. Preste bem atenção. Ele nunca foi contra a riqueza. O que ele quer falar nessa passagem bíblica é para quem nós estamos se dedicando mais. Essa questão que Jesus está tratando. Para quem você está se dedicando mais? É no ajuntamento de tesouros aqui na terra, ou no ajuntamento do tesouro que é no céu, onde o ladrão nem mina, nem rouba, e nem ferrugem, nada consome? É nessa questão que Jesus está falando. E ele fala no 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. Preste bem atenção, meus amados. No mundo moderno, muitas vezes somos levados a acreditar que a acumulação de bens materiais é sinônimo de sucesso e segurança. É isso que o mundo nos ensina. Por que o mundo nos ensina? Que nós temos que ter que nós temos que trabalhar bastante, nós temos que prosperar bastante, para poder ajuntar bastante tesouro aqui, porque isso vai trazer para nós o quê? Um grande sucesso e um grande o quê? Segurança. Não é verdade? Porque o dinheiro, a riqueza, passa isso para nós. Não, eu estou tendo bastante dinheiro, eu vou estar o quê? Seguro. Eu vou estar tendo o quê? Sucesso. É isso que o mundo nos ensina. Mas Jesus nos ensina que os bens terrenos são o quê? Transitórios. Isso é o que Jesus nos ensina através da sua palavra, que os bens terrenos são o quê? Transitórios. Vai passar. Não é permanente. Não é permanente. E que devemos ajuntar o quê? Tesouro no céu. Porque lá não é transitório. Lá é para toda eternidade. É isso que Jesus ele quer nos ensinar através dessa passagem aqui. Que os bens que são acumulados aqui, a qual muitos trabalham para obter e para ter um vida de sucesso e segurança, Jesus mostra para mim e para você que essas coisas são o quê? Transitórias. Tudo isso vai passar. Mas quando nós ajuntamos tesouro nos céus, aí sim, isso não é transitório, mas é para toda eternidade. Para toda eternidade.
E Jesus ele destaca mais ainda no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o quê? O vosso coração. A vossa vida. Onde é, meus amados, que eu e você estamos depositando mais o nosso coração e a nossa vida? Onde é que nós estamos nos dedicando mais à nossa vida? É naquilo que é transitório? É naquilo que vai passar? Ou é naquilo que é para toda eternidade? Onde é que você está se dedicando mais? Onde é que eu, Cícero, estou me dedicando mais? Porque Jesus fala, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o quê? O vosso coração. Qual é o seu tesouro? Qual é o meu tesouro? No versículo, agora quem vai tratar no versículo 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão o quê? As trevas. Jesus, primeiramente, ele trata da questão das riquezas. Agora aqui, o segundo poder vai tratar sobre a candeia do nosso corpo, que são os nossos olhos. Sabe? E no versículo 24, Jesus trazendo mais uma coisa aqui, ó. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podem servir a Deus e a quem, meus amados? Amar o outro. Então nós vimos que existe o quê? Aqui Jesus fala de dois deuses. Ele fala do Deus onipotente, o Deus poderoso, o Deus que cuida de nós, que tem zelo por nós, mas ele fala de um Deus chamado o quê? Mamon. E ele fala desse outro Deus chamado Mamon, que é o dinheiro. Jesus ele fala, não tem condições, meus amados, de nós estar servindo dois senhores. Por quê? Ou eu vou desagradar a Deus, ou eu vou desagradar a Mamon. Não tem condições. Então nós temos que ter o quê? Uma escolha. Ou nós se dedicamos mais a Deus, ou nós se dedicamos mais a quem? A Mamon. Porque quando eu estou dividido, eu não tenho nem bastante tempo para um e nem bastante tempo para o outro. Sabe? Mas Jesus, o que ele fala para mim e para você, é que nós possamos se dedicar mais a Deus. Que nós possamos se dedicar realmente àquele que temos prometido algo que não é transitório, mas algo que é para toda a eternidade, que é ajudar tesouro nos céus. Agora, meus amados, Jesus vai tratar de outro assunto. No versículo 25, ele fala: por isso eu digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Irmãos, nós vemos que aqui que já naquele tempo existe o quê? A ansiedade. Naquele tempo as pessoas já tinham a preocupação com o que eles iam comer ou o que eles iam o quê? Vestir. As pessoas já andavam ansiosas pelo dia o quê? De amanhã. E esse assunto aqui, Jesus já trata naquele tempo a questão o quê? Da ansiedade.
da preocupação que aquele povo já tinha naquele tempo. E trazendo para os dias de hoje, meus irmãos, isso é uma coisa que já teve lá desde o princípio, e hoje, nesse tempo presente, a qual nós vivemos, a cada dia mais tem crescido essa palavra ansiedade, tanto no meio do povo de Deus, como também nos que estão lá fora. A ansiedade, algo terrível, sabe? A ansiedade é coisa ruim. Eu me lembro, eu nunca tive esse problema, assim, depois de já mais velho, mas eu vou falar de eu criança. Eu me lembro que quando o pai dizia assim, nós vamos para a praia, domingo, porque o pai levava coisa para a praia. Domingo, nós ali, né? Irmãos, eu ficava tão ansioso do jeito que eu não dormia, que era domingo. Porque eu queria dormir, mas não conseguia. Eu vou só trazer uma demonstração. A ansiedade de amanhecer o dia para poder ir para a praia. Sabe? E é algo ruim. É algo ruim. Porque você fica ali apreensivo, com aquela vontade, você não tem vida. Sabe? Então, se naquele tempo o povo já andava ansioso pelo que comer e pelo que investir, imagine hoje, meu. Hoje a minha e a sua preocupação não é só pelo que nós vamos comer e pelo que nós vamos vestir, não. Hoje as nossas preocupações são muito mais além do que isso. Sabe? Eu costumo dizer que antigamente mesmo, já trazendo aqui da história bíblica, o homem, estou falando de nós homens, ele só tinha uma preocupação. Duas. Era de trabalhar para poder o quê? Manter a sua família com alimento. Essa era a preocupação do homem. E a mulher também só tinha duas preocupações, que era cuidar do lar, cuidar do esposo e cuidar dos filhos. E ponto final. Essa era a preocupação. É por isso que naquele tempo as mulheres viviam 110 anos, os homens da mesma forma, viviam 110, tinham saúde. Hoje não pode mais acontecer isso no nosso meio, porque no mundo capitalista que eu e você vivemos, não tem mais condição. Hoje nós não se preocupamos só porque vamos vestir ou que vamos comer. Nós se preocupamos em manter o carro, em manter a moto, em manter a casa, em manter o colégio. Essa é a nossa vida no mundo capitalista que nós vivemos. Sabe? E o que acontece é que muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos muito envolvidos nessas coisas. E cada vez mais se afastando de Deus. Se afastando de Deus. Entenda bem uma coisa, Jesus nunca proibiu isso, eu também não sei que é errado. Mas o que acontece é que às vezes nós estamos tendo tanta preocupação com os cuidados do mundo, que nós acabamos cada vez mais, sabe o quê? Se afastando mais de Deus. É sobre essa questão que Jesus está tratando. É para quem você está se dedicando mais. É sobre isso que Cristo está falando. Qual está sendo mais a sua dedicação? É para os cuidados do mundo, que é transitório, ou para aquilo que é eterno? Sabe? Então, se naquele tempo já tinha esse problema de ansiedade, imagine hoje, meus irmãos. Imagine hoje. Mas só que Jesus, ele quer mostrar para mim e para você que nós não venhamos andar ansiosos, mas que nós possamos confiar em Deus, porque é Ele que cuida de cada um de nós. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus. Por favor, Hebreus. Começamos um pouco tarde, mas a mensagem tem que ser cumprida. Hebreus capítulo 13. Algumas passagens bíblicas falando sobre a questão da ansiedade. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Olha o que é que fala o autor de Hebreus.
Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Preste atenção. Seja o vosso costume sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem o que te desampararei. Versículo 5. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer mal. Aqui o autor está falando da questão do contentamento. Do contentamento. É a gente se contentar com aquilo que nós o quê? Já temos. Que isso é uma coisa muito difícil, meus amados, na nossa vida. Sabe? Porque nós sempre vamos querer, sabe o quê? Ter. Isso é a realidade. Dentro de mim existe assim, não só um exemplo que eu estou dando. Se hoje eu tenho um carro bom, mas dentro de mim eu quero, sabe o quê? Um carro melhor. E o meu carro ele é bom, ele vai estar no canto. Se eu manter ele direitinho, ele passa tempo. Mas só que dentro de mim dos filhos, eu quero ter o melhor. Mas só que quem que vai controlar esse querer? É o Cícero. Porque se eu for cair nessa de querer o melhor, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me esforçar mais para o mundo, para poder pagar o quê? Aquele transporte melhor. Então o irmão Cícero, ele prefere se conter com o que Deus já deu a ele. É a questão do contentamento. Mais uma vez, eu não estou dizendo que é errado nós trocar de carro. Se realmente nós tivermos condições, porque Deus abençoa, nós trocamos. Eu estou falando na questão da gente, sabe, querer ultrapassar enquanto você tem. Vamos lá para Filipenses. Filipenses capítulo 4. O autor de Hebreus, ele reforça que nós temos que confiar em Deus, porque Ele é o nosso ajudador. Só um momento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fala assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de irmãos de graça. Então nós não devemos andar o quê? Inquietos por alguma coisa. Vamos lá para 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Olha o que é que o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 7 e 8. Fala assim, ó: porque nada trouxemos para este mundo. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo. E manifesto é que nada poderemos levar dele. Versículo 8. Tendo, porém, o sustento, ou com que nos cobrimos, estejamos todos o que, meus amados? Contentes. É o que Jesus vai falar, é o que Jesus falou lá naquela passagem, no versículo 29. Ó, não vale mais o corpo do que a comida e o vestuário. Sabe? Então não precisamos estar contentes com tudo isso. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7. Meus amados, hoje, devido a essa grande... Porque hoje é uma doença no meio de nós, essa questão da ansiedade. E hoje nós temos profissionais para poder ajudar.
nessa questão e nós temos que procurar. Não é errado a gente procurar um profissional para poder tratar desse assunto. Mas só que na Bíblia nós vamos ver, olha o que é que nos fala. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha aqui no versículo 7, irmãos. Lançando sobre ele todo o quê? A vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, meus amados, não é errado nós procurar o profissional da saúde, mas que você possamos entender que tem um que é maior do que todos esses profissionais, que é o Deus Todo-Poderoso que cuida de cada um de nós. Então Pedro fala: lance sobre Deus toda a sua ansiedade, toda a sua inquietação, porque Deus, Ele cuida de mim e de você. Isso é o que a Bíblia nos ensina, meus amigos. Vamos voltar lá para Mateus. Voltar para Mateus, capítulo 6. O versículo 25, que eu falei, né? Jesus fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo pelo que haveis de vestir. Aí Jesus fala: não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Esse é o ensinamento de Cristo para mim e para você. Agora, meus amados, nós vamos ver aqui o grande amor de Deus que Ele tem por cada um de nós, e Jesus mostrando para nós que Deus, que eu e você temos um grande valor diante de Deus. É tanto que Ele vai trazer essa comparação no 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai a celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas. Olha, meus irmãos. Jesus fala: olhem para as aves que nem trabalham, nem ajudam em celeiro, mas todos os dias o Pai Celestial faz o quê? Alimenta. E ele fala que eu e você, meus amados, nós temos muito mais valor do que as aves do céu. Versículo 28, ele fala: e quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Olha aqui no 30, meus irmãos. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Sabe? Aqui Jesus vai dizer: olha para os lírios dos campos, olha para a erva que hoje ela cresce, é bonita, e amanhã é lançada no fogo. E ele disse que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, pode se vestir que nem essas ervas. E da mesma forma, Ele vai vestir a mim e a você. No versículo 31, ele fala: não andeis, pois, inquietos, como nós vemos lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andemos, versículo 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou porque nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe
que necessitai de todas essas coisas. Aqui nós sabemos que Jesus estava pregando para o seu povo, o povo judeu. E ele faz a arrecadação ao povo gentil. Eles já procuram todas essas coisas, mas vocês não. Vocês não devem estar procurando isso. Estou me conjecturando, porque tem um Deus que cuida de vocês, que tem zelo por vocês. Então, para que essa preocupação? Para que essa ansiedade? Sabe? E no versículo 33, Jesus fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas não serão, meus irmãos, acrescentadas. Se nós tivermos fé nessa palavra que Jesus está falando, eu e você não estávamos andando tão preocupados com os cuidados desse mundo, porque nós sabemos que tem um Deus que cuida de cada um de nós. Meus amados, Jesus mostra para mim e para você que nós temos mais valor do que as aves do céu. Você tem valor, meu irmão. Eu e você temos um grande valor de toda a criação de Deus que foi perfeita. Nós é que temos um grande valor. Porque ele fala: vocês têm mais valor do que as aves do céu. Vocês têm mais valor do que toda a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo. Meus irmãos, trazendo tudo isso aqui que nós lemos, o que Jesus ele quer deixar para mim e para você, através desses versículos que nós lemos, do 19 até o 34, Jesus quer mostrar para mim e para você é que nós temos um Deus que cuida de nós. Deus ele cuida de nós. Jesus ele nos ensina que nós temos que depositar toda a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso, sabendo que é Ele que cuida de cada um de nós. Amém? Que Deus seja louvado e que nós possamos realmente depositar toda a nossa confiança no Senhor, sabendo que Ele é o que? O nosso ajudador, que nem Hebreus falou lá, o autor de Hebreus que nós lemos, e saber que realmente Ele tem cuidado de nós e cuida a cada dia. Que Deus seja louvado, e que Deus dê força e nos dê ânimo para continuar sempre confiando no Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor. Quarta-feira estamos aqui, com doutrina, nós vamos estudar a carta de Judas. Quarta-feira. Sábado vai ter evangelismo aqui nesse bairro, vamos estar levando o evangelho à nossa vizinhança. Vamos orar. Vamos estar orando, irmãos, para o irmão Arão, né? Como nós sabemos, o Nilton, o Silvano. Orar, o Senhor dá os seus seus irmãos, o nosso irmão Antônio, e saber, irmão, que estamos juntos nessa empreitada, né? Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Vamos orar assim. Santo Deus, amado Pai, desconfiados, Deus, que o Senhor tem desconfiado nessa noite. Nós, Deus, como seres humanos limitados, às vezes até com alguns erros, Senhor. Mas o Senhor nos recebeu para manifestarmos culto. Que esse culto venha ter sido, Senhor, do teu agrado, da tua vontade, engrandecido, Senhor, exaltado. Receba nossas vidas, ó Deus, e que possamos nos oferecermos a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável, para louvor e glória ao Teu nome. Senhor, no decorrer desta semana, Senhor, nos prepara para o último dia da semana, estarmos mais ou menos partindo do pão, Senhor, seja aqui, na terra dos viventes, ou seja contigo, Senhor Deus, que seja tudo conforme a tua vontade.
abençoa o nosso irmão Antônio, Senhor Deus, a sua família, esse acontecimento que aconteceu a partida de sua irmã Hilda, Senhor Deus, e tantos familiares que também perderam entes queridos. Nos ajude, Senhor, se nós precisamos de Ti, que possamos assim, Deus, como foi bem pregado nessa noite, buscarmos, Senhor Deus, cada vez mais, ficarmos afastados desse mundo, Senhor Deus, pois devemos nos preocupar, pois nem só coisas grandes, Senhor Deus, nem só às vezes deuses maiores, é aquilo que nós devemos nos preocupar, temos que nos preocupar, Senhor Deus, mas às vezes existem deuses menores, Senhor Deus, riquezas pequenas, que às vezes estamos querendo acumular e pensamos que são coisas bobas, mas Senhor, tudo começa com coisas pequenas que vão abrindo caminho em nossas vidas, e às vezes hoje nós não estamos observando para algumas coisas que querem competir contigo, Senhor Deus, na nossa caminhada, coisas pequenas que às vezes não estamos vigiando e estamos só tão preocupados pelas coisas maiores, que às vezes pode existir um risco na minha vida, Senhor Deus, na vida de cada um de nós, de estar entrando, Senhor Deus, coisas mundanas em nós. Que possamos estar vigilantes, sóbrios, Senhor Deus, esperando ansiosamente a volta de Teu Filho Jesus Cristo. Seja conosco, Senhor, pois nós carecemos de Ti. É o que nós te pedimos, Senhor Deus, e te agradecemos, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Louvarei o Senhor. O salve é da minha casa. Só não salve, Senhor. Vai te ganhar.